na nossa vida? O que é que traz alegria para nós? É a própria presença de Deus reinando em nosso coração, através de uma vida comprometida. Quando Deus ocupa o trono do seu coração. Amém? Quando Deus ocupa o trono do seu coração. Sabe, meu querido, eu não quero deixar triste você. Eu não sei como é que é a sua vida, né? Não conheço você. Estou conhecendo muita gente pela primeira vez. Eu estou olhando muita gente aqui hoje. Mas agora, eu não sei como é que você é na sua casa, no seu trabalho. Eu não sei como é que as pessoas te veem. Como uma pessoa feliz, alegre, uma pessoa triste. Já me disseram o seguinte: olha, engraçado, como todos, eu também trabalhei em fábrica. Eu falo, por que você sempre está contente? Passa chuva, passa sol, né? Pode estar ganhando bastante zangueou, pouco zangueou, fulano tal está perseguindo, acontece tanta coisa. Por que você está tão alegre? Sempre alegre. Eu falei, olha, porque Jesus está em mim. E na verdade, querido, a alegria do cristão não pode ser passageiro. Amém. A alegria do cristão é onde você for, você tem que demonstrar a sua alegria. Por quê? Porque se o meu valor, se os meus olhos estiverem no financeiro, se os meus olhos estiverem no seu marido, na esposa, somente, quando chegar e o relacionamento está ruim, a alegria acabou. Se meu foco principal, eu não estou falando que você não tem que trabalhar, você precisa trabalhar, digo, nós estamos assim, nós temos que chegar e correr, nós temos que sonhar. Temos que sonhar assim. Todos vieram atrás de um sonho, eu apoio isso, eu sei que é algo legítimo. Não existe pecado. Pecado é quando você idolatra, né? Amém. Mas agora, quando o nosso foco está somente nas coisas, meu querido, eu vou dizer uma coisa. As coisas começam a ir mal na fábrica, né? Começa a cair o zangueô, começa a sair mais cedo. O que acontece? Você começa a se abater, começa a entristecer. E agora? E agora? Sabe, meu querido, uma coisa boa para vocês. Se vocês estão aqui hoje, é porque vocês venceram. Amém. E muita gente fugiu. Muita gente chegou diante dessa crise. Falando de crise, eles foram embora. Mas, meu querido, eu vejo que a crise gera confiança no Senhor. Aleluia. Mas agora, como então nós podemos manter essa alegria? Como viver uma vida alegre? Talvez você chegue na sua casa e tranca a porta do seu quarto, senta lá. Eu não conheço você, querido, mas talvez você entre na sua casa, seu coração fica triste, amargurado. Talvez você não tenha mais aquela alegria que você tinha antigamente. Às vezes alguma coisa mais forçada. Sabe, meu querido, como nós podemos viver constantemente em alegria? Como é que nós podemos viver? Eu disse uma coisa, nós temos que ter a presença do Senhor reinando em nossa vida, em nosso coração. Amém? Amém. Mas a questão é mantê-lo. É manter. Nós temos que manter isso no nosso coração. Agora eu queria que você abrisse em livro 1 Crônicas, capítulo 13. Como nós podemos manter a chama da alegria, a fome pela presença de Deus, essa alegria de nós estarmos buscando a presença do Senhor. Amém. Como nós podemos nos alegrar sempre em a casa de Deus? O que eu vejo, meu querido, que nós como família, eu como pai, sempre diz o seguinte: quando você for vir à igreja, nós nunca podemos vir ranzinho, bravo, principalmente quando nós temos filhos. Porque nós temos que sempre nos alegrar. Vamos, filho, vamos lá, nós vamos à casa do Senhor louvar a Deus. Aleluia. É isso que nós vamos fazer lá. Glória a Deus. Nós não podemos, filho, vamos lá, vamos, tá atrasado, o pastor vai falar comigo aí. Todo mundo vai olhar. Não é assim, querido.
nós temos que nos alegrar assim. Amém. Amém? Amém. Depois a gente chega aqui com aquela cara lavada, né? Fala, Senhor, irmãos, tudo bem. É verdade, querido. Mas nós temos que nos alegrar. Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas 13, ele diz justamente em trazer a arca de Deus para Jerusalém. Foi um texto onde Davi, ele tentou trazer a arca de Deus para Jerusalém. A arca, ela representava o quê? A presença de Deus. A arca da aliança representava a presença de Deus. Vamos ver então rapidamente 1 Coríntios 13, acompanhe comigo. Consultou Davi os capitães de 1000 e dos 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parecer, e se bem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas cujas as cidades nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos do povo. Reuniu, pois, Davi todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat-Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, Kiriat-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e levaram-na para a casa de Abinadab, e os Aiaiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos, com trombetas. E quando chegaram à ilha de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca, a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo que tinha. Amém. Meu querido, veja bem Davi. Esse é um texto que Davi, a arca da aliança tinha sido levada pelos filisteus. E o texto diz que eles não se valeram da arca. Porque a arca, ela representava literalmente a presença de Deus no meio do povo. Amém? Amém. E veja bem, querido, eu acho interessante uma coisa. Salomão, filho de Davi, ele edificou o templo. Amém? Ele edificou o templo nada mais era do que o tabernáculo, com tamanhos, com dimensões tremendas, extraordinárias. Era uma grande maravilha. Era maravilhoso, algo tão grandioso. E no Novo Testamento nós vemos Jesus dizendo uma coisa: que não ficaria pedra sobre pedra naquele templo. Mas Jesus não disse que depois aquele templo seria restaurado novamente. Mas no livro de Atos, se você chegar e ler o livro de Atos, existe um versículo dizendo assim, que a vontade de Deus é restaurar o tabernáculo de Davi. Davi não construiu o tabernáculo, Davi não construiu o templo, Davi não construiu absolutamente nada disso. Amém? Amém. Mas lá no livro de Atos, ele fala assim que a vontade de Deus é construir o tabernáculo de Davi. Agora, por quê? Que tabernáculo é esse? Por que será que ele diz,
que Deus deseja restaurar o tabernáculo de Davi. Por que esse tabernáculo foi especial para Deus? Algo que Davi queria fazer. Por quê? Porque o tabernáculo de Davi, ele foi feito com paixão, um desejo, uma ânsia genuína pela presença de Deus. Amém. Pela presença do Senhor. O tabernáculo de Davi não foi produto de um ritual, não foi produto de uma orientação explícita por Deus, mas é algo que brotou no coração dele, uma paixão que ele tinha por Deus, pela presença do Senhor. Isso o torna tão especial. Mas agora, esse livro de Crônicas, lemos no início desse capítulo, Davi mostra que não é tão simplesmente, não é simples trazer a presença de Deus. Não é tão fácil trazer. Conta a Bíblia agora, nós acabamos de ler, que eles estavam trazendo todo feliz. Amém? Felizes, colocaram a arca de Deus num carro novo, puxado por bois, e vieram. E diz a Bíblia ali que eles alegravam perante Deus. Estavam felizes perante o Senhor. E quem conduzia? Uzá e Aiô. Talvez dois guerreiros fortes de Davi, dois valentes, estavam carregando, puxando aqueles bois. E os bois tropeçaram, e Uzá de repente botou a mão e morreu. E aquela alegria, ela se acabou. Se tornou uma tragédia. O que esse texto quer ensinar conosco em relação a manter uma alegria, chama acesa de Deus? Que para mantermos a presença, a chama de Deus em nossa vida, não é de qualquer maneira. Amém. Não é de qualquer forma que nós vamos sair daqui, achar que Deus está sempre conosco. Verdade. Não é de qualquer maneira que eu vou viver para viver uma vida alegre com a presença de Deus. Não é assim. Muito pelo contrário. Existe uma forma. Amém. Amém? Aleluia. Então, meu querido, uma das coisas que eu queria falar para você é a intimidade com Deus traz bênção. Glória a Deus. A intimidade que eu tenho com Deus, ela vai trazer bênção para a minha vida e uma alegria. Davi, primeira coisa, ele não estava preocupado em buscar bênção. Ele não estava preocupado somente em buscar a bênção de Deus. Ele não queria ter mais ouro para Jerusalém. Ele não queria ter mais riquezas, mais casas, mais vitórias na guerra. Sabe, em lugar algum no texto nós vemos Davi com essa motivação. Todavia, nós vemos um clamor do seu coração sobre como iria trazer a arca de Deus. Como traria a presença de Deus novamente? Aleluia. Sabe, o tabernáculo ele tinha 3 partes. Amém? Amém. Tinha um átrio. Qual que é o lugar? O santo e o santo dos santos. Amém? Eram 3 partes. E a arca simbolizava a presença manifesta do Senhor no lugar mais íntimo daquele lugar, que chamava-se Santo dos Santos. Amém? Santo dos Santos. E onde somente o sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, entrava ali, né, se ele realmente não estivesse bem, ele entrava com uma roupa cheia de sininho, com uma corda amarrada nele, porque só ele poderia entrar. Se ele não tivesse santo, não estivesse bem diante do Senhor, ele morria ali mesmo. Eles sabiam quanto o sininho estava tocando, né? E quando o sininho estivesse tocando, era que ele estava vivo, né? Se parasse de tocar, ele então pegava a corda e puxava. Então era ali que o sacerdote ele entrava uma vez por ano. Amém? Amém. Para aspergir o sangue sobre a arca. Mas agora, era ali que a presença do Senhor se manifestava. A presença de Deus. E você, meu querido, quer prosperidade de Deus? Eu sei que todos nós queremos prosperidade de Deus. Amém. Todos nós queremos ser prósperos. E uma das
definições de prosperidade que eu mais gostei foi: prosperidade está em conhecer Deus. Aleluia. A prosperidade está em conhecer a Deus. Aleluia. Aí está a razão da prosperidade. Sabe por quê? Porque quando nós temos Deus, nós temos tudo. Amém. Deus é é a fonte da bênção. Aleluia. Ele detém tudo que nós precisamos. Deus. Então, meu querido, a intimidade com o Senhor sempre vai nos abençoar. Aleluia. Muito mais. Mas o inverso não vai acontecer. Então, se você quer prosperidade de Deus, busque a Deus. Amém. Meu querido, ponha a arca no seu trabalho. A arca de Deus, a presença de Deus no seu casamento, na sua casa, nos seus filhos. Sabe, busque intimidade com o Todo-Poderoso. Pois quando você toca o céu, meu querido, a terra é abalada. E as coisas acontecem aqui. Isso é através da presença do Senhor. Quando você toca em Deus, você toca em todas as suas bênçãos. Por isso nós precisamos, meu querido, da intimidade com o Senhor. A intimidade com Deus, pois todas elas estão em Cristo. E aquela arca, querido, não era mais do que um símbolo da presença manifesta de Deus. Eu disse manifesta, não estou dizendo da onipresença do Senhor, querido. Nós muitas vezes, nós nos enganamos um pouquinho falando que Deus está em todo lugar. Isso chama-se onipresença. Deus está em todos os lugares. Não existe limite de espaço para Ele. Mas agora a presença manifesta, querido, é diferente. É onde Deus está na sua plenitude ali, fazendo alguma coisa tão tremendo. Amém, queridos? E a presença manifesta do Senhor, ela vai de acordo com aquilo que você quer. Sabe por quê? Você tem que desejar Ele. Amém. Você precisa desejar. Glória a Deus. A glória de Deus, ela está reservada, meu querido. A presença de Deus, que nos traz alegria, ela está reservada para aqueles que são íntimos. Glória a Deus. Para aqueles que são íntimos. Amém, irmãos? Amém. A intimidade, quando Jesus fala assim: quando você orar, entra no seu quarto, fecha a porta, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Sabe, meus irmãos, andar na presença de Deus é você chegar e temer Deus todos os dias onde você está, no seu trabalho, dirigindo o carro. Sabe, meus irmãos, é isso mesmo. Quando você pensa que a presença de Deus está com você, você para de fazer tantas coisas. Agora deixa eu perguntar para você, querido. Imagina, você saindo com o seu pastor aqui. Você pega, seu pastor vai, senta do seu lado. Vamos sair, pastor, vamos lá. E o pastor vai ficar 24 horas por dia morando com você, andando com você, indo para lá e para cá. E como seria a sua vida? Seja sincero, querido. Se você for sincero, gente, olha, você deixaria de falar tanta coisa, você deixaria de fazer tanta coisa, você desistiria de tanta coisa, não é assim? Deixaria de assistir determinado tipo de programa de televisão, deixaria de navegar tanto na internet, talvez alguns sites. Tantas coisas você chegar e deixaria de fazer. Por quê? Não, o pastor está comigo, não, Imagina eu chegar e tá. É verdade, querido. Mas agora, você tem que pensar o seguinte: Deus, em sua grandeza, através do Espírito Santo, Ele sempre está conosco. Amém. Isso faz parte de um temor a Deus que nós temos que ter em nosso coração. Temer a Deus que tem um olho que tudo vê. Não existe nada oculto diante dos teus olhos. Glória ao nosso Deus. Amém? Não existe nada que lhe seja oculto. Então, meu querido, meu desafio para você muitos procuram bênção, prosperidade, mas quantos estão procurando a glória de Deus, a presença manifesta de Deus em sua vida? Quantos estão buscando uma intimidade com o Senhor através da leitura da Bíblia, do estudo, da oração, uma vida santificada?
Sabe, meus irmãos, é assim que nós buscamos e temos